E aí, a primeira, vou dizer assim, o primeiro tópico que eu vou falar aqui, seguinte, o Pedro e o Pedro Rocha jogaram muito bem ontem, né? Os dois tiveram uma partida de altíssimo nível, assim como o Thiago Maia também entrou muito bem. E aproveitando até essa enquete do Coluna, seguinte, Pedro e Pedro Rocha devem ser mantidos como titulares, né? Os dois. E aí, mais uma vez, chamando aqui a galera para ir lá votar nessa enquete aqui que está lá no perfil do Coluna do Fla. E aqui, por enquanto, está o seguinte: Pedro e Pedro Rocha devem ser mantidos no time titular? Claro, jogam muito, está ganhando com 48%. Só o Pedro com 27%. Só o Pedro Rocha, 16%. E não, tem melhores, 9%. Então vou jogar essa bomba, vou começar com o JP que caiu. JP, o time Vicente Flá falando que o morcego derrubou o JP. Entrou pra história, Vocês tinham que deixar esquecer isso, cara. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Pedro e Pedro Rocha, depois da atuação de ontem, eles devem ser titulares? Quem sairia para a entrada de Pedro e Pedro Rocha? Difícil, hein? E aí, JP? Assim, eu acho que eles têm potencial, mas eu, no momento, não colocaria. Até porque, sim, tem o Bruno Henrique e Gabigol, você, além de ter o momento, saber que eles podem decidir a qualquer coisa, é difícil você tirar dois caras que decidiram e deram uma Libertadores pro Flamengo. Querendo ou não, isso pesa, mas eu acho que são dois grandes jogadores também, e eu acho que a partida de ontem, entre Bahia e Flamengo, vai ser boa para elevar o nível do Gabigol e também do Bruno Henrique, mostrar que eles, olha, a gente não tá tão confortável assim, tem gente aí querendo a vaga, e isso é bom, essa disputa interna é muito importante também para a evolução do elenco como um todo, Túlio. E você, Paula, e aí? Coloca os dois, tira quem, ou deixa o time titular que a gente já conhece? Difícil, hein? Difícil. Eu não diria nem você barrar os titulares. Eu acho que dá para começar. Só que, por exemplo, como a gente sempre debate, o Bruno Henrique, que não vinha jogando bem, né? Em uma má fase, nada justifica que você não substitua. E aí, com o Pedro Rocha, que entra e tá entrando voando, comendo a bola ontem, jogando fino. Então, eu acho que realmente, como a gente sempre bate na tecla, é você também ter peito de tirar os caras que fizeram história, entendeu? Mas eu acho que ninguém é insubstituível. Então, eu acho assim, você colocou, o Bruno Henrique, por exemplo, Gabigol. Pô, tô precisando ganhar. Fez o primeiro tempo, acabou, não deu nada, entrou 15 do segundo tempo, 60 minutos, ninguém fez nada, mexe, entendeu? Tem por que você ficar 90 minutos com um jogador que não tá rendendo nada, se você tem dois no banco que estão lá assim, tô aqui, entendeu? Então eu acho que isso é bom, como o João falou, você estimula a concorrência interna, eu acho isso muito bom e acho que já que estamos falando de quem sai, quem fica, Gerson que se cuide, filho. Porque Thiago Maia entrou para não sair desse time mais, não. E aí ele e Arão, eu acho que vão ter que brigar, porque Thiago Maia, eu não vejo Thiago Maia fora dessa equipe, não. Não sei o que vocês acham, mas... A galera vai comentando também, até o Rones Bittencourt tá falando que essa discussão sobre titularidade é tão sem sentido, já foi falado, frisado que vai acontecer um rodízio, haja vista a quantidade de jogos. Sendo que, assim, vamos botar, se ontem o Bruno Henrique e o Gabigol estivessem em condições físicas para entrar em campo, com certeza eles entrariam em campo. O Pedro e o Pedro Rocha não entraram porque tinha um rodízio, isso tem que ficar muito claro, né? Então, assim, os caras entraram e eu acho que o Pedro Rocha, se eu sou o Domi, eu já pensaria de repente, colocar o Pedro Rocha para iniciar uma partida, vai tirar o BH e tal. Acho que desde da volta, né, da paralisação do futebol, o BH não conseguiu ter, por exemplo, uma atuação que o Pedro Rocha teve ontem. Praticamente todas as jogadas, pelo menos do primeiro tempo, passaram pelo pé do Pedro Rocha. Assim, o cara sendo essencial ali, tanto em velocidade como nas tabelas, indo muito bem. Eu peço que a galera vá comentando. E aqui eu vou levantar um outro debate também. O seguinte, a gente começou ontem com esse time, né, tendo o Thiago Maia, tendo o Pedro Rocha no time, o time jogando muito bem contra o Bahia, iniciando muito bem a partida. A jogada, né, do terceiro gol do Flamengo eu até brinquei, né, que eu falei, mano, é uma poesia de Camões, é uma poesia de Flor Bela Espanca e tal. Pra galera que não conhece, pesquisa aí, porque o amor é o fogo que arte sem se ver, ferida que dói não se sente, porra. Coisas maravilhosas da vida. Isso tudo é reflexo da goleada, tu? Ele tá apaixonado?
Claro, eu sou um cara que, né, vivo apaixonado pela literatura. Eu tenho tatuado, né, mano? Aqui, ó, poesia e soneto, né, tatuado, então, porra, né? Então, assim, eu acho que o time entrou muito bem, mas nas substituições, no segundo tempo, quando foram feitas as substituições, eu acho que aí a coisa começou a pegar muito, o time já começou. O time não conseguiu manter a intensidade, né, que estava, né? Foram as entradas, eu tenho anotado aqui. Né? Entrou o Diego no lugar do Thiago Maia, entrou o Michael no lugar do Pedro Rocha, entrou o Lincoln no lugar do Pedro, Essa aí você pula. entrou o Tuller no lugar do Isla, né? Que jogou muito bem ontem, inclusive, né? O Isla. O pessoal fala do Isla, cara. O Isla fez também uma partida impecável, tá indo assim, né? O Isla não cruza, isso faz amor. Cara, o Isla, né? O Júnior falava que o bom lateral ele não cruza, ele dá um passe, né? E o Isla consegue fazer justamente isso. Ele, né? Quando é direto pro gol, ele dá uma assistência, ele dá um passe, assim, é incrível. E aí eu queria saber de você, Paulinha. E a galera também vai comentando aí, hein? Pedro Rocha e o Pedro devem ser titulares, quem deve sair? Você acha que o time perdeu muito ali, piorou muito com relação às substituições que foram feitas, perdeu a intensidade, não conseguiu mais jogar como iniciou a partida? Não acho que perdeu tanto, não, Túlio. Acho só que o maior problema. Eu acho que a pior substituição foi realmente o Tuller ter entrado improvisado. Acho que o Diego é importante, não prendeu tanto o jogo, ele consegue dar uma dinâmica até legal, eu acho. Não vejo motivo para essa galera cornetar tanto o Diego, queria entender até um pouco, porque para mim ele consegue dar uma cara legal ali para aquele meio. Não teria tirado o Thiago Maia, mas eu entendo o Domi, talvez tenha aproveitado que o resultado já estava garantido também para fazer esse rodízio, né? Que ele fez as 5 substituições, que a galera sempre fala, o Domi não sabe que tem que mexer 5 vezes, a galera sempre dá uma cornetada. E ontem ele foi e mexeu as 5 vezes. Não acho que perdeu tanto. Acho que o Michael precisa trabalhar mais um pouquinho, porque ainda acho ele meio afobado, né? Porque aí você tira um Pedro Rocha, aí você bota o Michael, aí cai bem, assim, em questão de qualidade e técnica, o Pedro Rocha Acho que o Michael tem que trabalhar um pouquinho esse lado, mas no todo eu não achei ruim, não. Acho que a que mais não dá, o Domi tem que entender que não dá para ele ficar improvisando zagueiro na lateral. Já é a segunda vez e é a segunda vez que dá merda, né? Por pouco o Bahia não fez o 4º gol, aquela que o Tuller recuou pro Gabriel Batista, saiu todo errado, não sei se vocês lembram desse lance. O Gabriel quase sentou assim na bola para poder defender, aquilo ali foi uma zorra total, aquilo ali, então eu acho que ele tem que esquecer essa ideia. E a equipe só comprovou que a gente sempre fala, que Everton Ribeiro e Arrascaeta não tem como você deixar um dos dois no banco, né? Fora de cogitação. E aí, JP, o time, eu até fiz essa observação aqui para a Paula, apesar que ela achou que as substituições não alteraram muito a equipe. Eu acho que essa observação eu concordo muito com a Paula, a questão do Tuller, né, que entrou na lateral ali, foi engolido, né, na lateral, e o time do Bahia começou a jogar todo por ali, começou a criar oportunidades por ali, que a gente sempre fala, né, a lateral, ela, né, é uma posição muito específica, assim como o volante, né, não é qualquer jogador, e aí falando muito mais do volante defensivo, né, qualquer jogador que você fala assim, vou tirar o cara ali, por mais que ele seja polivalente, para colocar nessas posições que o cara vai saber jogar, né, o Tuller, a gente sempre defende aquele como titular ao lado do Rodrigo Caio, mas na lateral não dá. JP, o que você achou ontem? Ontem, enfim, o Domi fez as 5 substituições, acho que foi a primeira vez, né, desde quando ele chegou, que ele fez as 5 substituições no jogo, e aí a gente sabe também que hoje as 5 substituições altera praticamente metade do time da linha, né? O que você achou ontem? Você acha que o time piorou com as substituições do Domi? Acho que não chegou a piorar. O Flamengo conseguiu aí ter boas chances. Teve o Michael, que bateu de fora da área também. Mas o que a gente destacou bem, a Paula falou, foi o Tuller, um zagueiro improvisado, tendo o Mateuzinho no banco. De repente não era a melhor opção para ele naquele momento. Mas também ele tem que fazer testes. Ele não sabe como é que vai ser. O Tuller tem mais experiência que o Mateuzinho no time profissional. Então a gente não pode também crucificar o Domi por isso. Todo mundo estava reclamando, agora está ganhando. Pode embalar a 3ª vitória seguida no próximo sábado aqui no Maracanã. E ele está fazendo bem,
por enquanto, o papel dele, que a torcida do Flamengo é muito exigente, né? 2019 levou muito o nível e assim, o time do Flamengo é muito bom, ou seja, a gente não pode esperar nada menos que vitória e goleada todos os jogos, mas a gente sabe que o futebol não é assim, a gente tem que dar um espaço também pro Domi treinar, lembrando que ele só teve uma semana cheia desde que chegou.